Hebreus capítulo 10, versículo 1. Eu vou estar falando sobre a obra que Deus faz na consciência da pessoa. Não é uma obra que Deus faz nas exterioridades. Não é uma obra que Ele faz no exterior, mas sim no coração. Até porque a palavra de Deus diz que a aliança que Ele faria conosco nos últimos dias é de escrever as suas leis, os seus mandamentos dentro do coração. E quando nós falamos de leis e mandamentos no coração, do Evangelho no coração, a palavra no coração, nós estamos falando de algo no interior e no subjetivo da pessoa, que é onde ninguém pode tocar. O subjetivo de cada um ninguém pode tocar. Aquilo que a pessoa é e sabe que é, ninguém pode tocar naquilo. Embora a gente saiba que o exterior, ele, na maioria das vezes, vai refletir o que tem no interior. Mas a pessoa ainda pode agir com um coração enganoso, com um interior sem essência em Cristo ou no Evangelho. É mais ou menos isso que esses textos abordam e que nós vamos falar aqui rapidamente. O capítulo 10, versículo 1 de Hebreus diz assim: Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeito os ofertantes com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos esses sacrifícios. Portanto, os que prestam culto, os que fazem esses sacrifícios, os que trazem diante de Deus essas ofertas, a que ele está se referindo aqui, que não são as ofertas da graça, são ofertas da lei, são fruto de esforço próprio, são fruto de cumprimento de regras, cumprimento de mandamentos. Nesse sacrifício se faz recordação de pecados todos os anos. Portanto, os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesse sacrifício faz recordação de pecados todos os anos. Você ver, se você estudar um pouquinho aqui o Velho Testamento, Levíticos, as práticas judaicas e o sacerdócio judaico, a tradição judaica, eles ofereciam todos os anos sacrifícios pelos pecados que anualmente eles faziam recordação. Então, se esses sacrifícios eles fossem de fato eficazes, se você cumprir regra fosse eficaz, ou se você trazer essas ofertas diante do Senhor fosse algo eficaz, não seria necessário você voltar lá para oferecer sacrifícios pelos mesmos pecados de outrora. Então, toda vez se faz menção dos mesmos pecados, porque na verdade a pessoa, ela teve apenas um sacrifício, mas não teve uma mudança de consciência no seu interior. Aqui no versículo 4 ele diz que é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, não é dessa forma. E tudo o que eles faziam no passado eram como se figuras fossem ou sombras de uma realidade.
Toda a lei é uma sombra de uma realidade que se cumpre em Cristo Jesus. Quando você crê em Cristo, crê no Evangelho, você tem a capacidade do cumprimento da lei dentro de você, porque Cristo é o cumprimento da lei. Cristo é o fim da lei, porque Ele cumpriu todos os mandamentos que eu não poderia cumprir. E hoje, essa oferta de sacrifícios, ela não é mais eficaz, porque ela não remove nada da sua consciência. Mas o que remove algo de sua consciência, para você não fazer recordação de pecados todos os anos, é o enxerto, a implantação do Evangelho, da palavra, dentro do nosso espírito, dentro da nossa mente. Então, enquanto você presta cultos a um tabernáculo, que ele já é ultrapassado, você não tem condições de ter uma mente renovada pelo Evangelho, pela palavra de Cristo, pelo que Cristo ensinou, pelo que Cristo trouxe, pela boa nova. Quantas vezes Jesus disse: na vossa lei está escrito, mas eu, porém, vos digo. Então não é mais a lei. É a prática do Evangelho, é a prática de Jesus, é a prática do que Ele ensinou. Então, quando você permanece no primeiro tabernáculo, na primeira aliança, quando você permanece na primeira aliança, você não consegue uma efetividade da palavra no seu interior, uma efetividade da prática da palavra, da prática do Evangelho no seu interior. Não há mudança de consciência, porque são regras apenas. E a própria palavra de Deus, ela diz que ninguém pode ser justificado por obras, por esforço próprio, por justiça própria. Você é justificado por um sacrifício eficaz, que é o sacrifício de Cristo. Aqui no capítulo 9, no versículo 8, ele deixa claro isso. Querendo com isso dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. E isto é uma parábola. Para a época presente, e segundo esta se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes no tocante à consciência sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta o culto. Enquanto o culto levítico, o culto do sacerdócio da primeira aliança continua estabelecido no nosso interior, na nossa subjetividade, com regras, com práticas da lei, com sacrifícios que não vão nos levar a lugar nenhum, com sangue oferecido que não é o sangue de Cristo, o nosso próprio sangue, o nosso próprio esforço, o nosso sangue. Isso não nos leva à mudança em nada, em relação à consciência. Versículo 10. Os quais não passam de ordenanças da carne, baseada em comidas, bebidas, abluções, impostas até o tempo oportuno da reforma, e esse tempo já chegou. Este tempo já chegou. Nós estamos numa nova aliança. Esse tempo já chegou. Essa reforma já foi feita. Jesus Cristo já morreu na cruz. Ele trouxe o segundo tabernáculo. A glória da segunda casa será maior que a glória da primeira.
Mas que segunda casa é essa? É a minha casa reestabelecida. Nos últimos dias a palavra de Deus diz que eu reestabelecerei o tabernáculo caído de Davi e levantando-o de suas ruínas, restabelecerei, restaurá-lo-ei. Isso é uma analogia do processo da nova vida, do processo do novo nascimento, do processo do nascimento, do ressurgimento do nosso espírito. Quando nós nos transformamos agora numa casa espiritual. E aqui dentro nós podemos oferecer sacrifícios que mudam a nossa consciência. Sacrifícios que mudam a nossa mente. Vai lá para o versículo 23. Era necessário que as figuras das coisas que se acham no céu se purificassem com aqueles sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes como eles, que ofereciam sacrifícios de touros, de bezerros, de aves, de tudo que é espécie de sacrifício todos os anos, fazendo recordação de pecados. Hoje Cristo de uma vez por todas fez um sacrifício eterno. Deu seu próprio sangue. Versículo 11. Quando porém veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, o Cordeiro morto antes da fundação do mundo, por isso que ele é sacerdote dos bens já realizados. Antes que houvesse mundo, ele já tinha oferecido um sacrifício perfeito. Ele já tinha morrido. Aí o Cordeiro de Deus entrou na história, morreu na cruz. Mas ele já tinha morrido na eternidade. Mediante um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido uma eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, muito mais esse sangue de Cristo, eterno, morto antes da fundação do mundo, pelo Espírito eterno a si mesmo, ofereceu sem mácula a Deus. E Ele purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos a Deus, para servirmos a um Deus vivo. Este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós. E Ele igualmente também aspergiu o seu sangue sobre o eterno tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. E todas as coisas são purificadas por esse sangue. E esse sangue nos purificou de todo o pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus muda a nossa consciência. O sangue derramado na cruz, aspergido, fez uma redenção eterna. Hoje nós não precisamos mais servir obras mortas. Nós podemos servir a um Deus vivo. Nós podemos servir a um Deus que fez uma obra eficaz. Quando eu creio na palavra da cruz, quando eu creio na palavra do Evangelho, quando eu creio na palavra de Jesus, quando eu creio na palavra que me liberta, no Evangelho de Cristo Jesus, naquela boa nova, eu tenho condições de viver não agora por regras,
Não agora numa velha aliança, mas agora numa nova aliança. E nessa nova aliança, Paulo diz aqui agora em 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 6, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, vem do sacrifício de Jesus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não de letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito é que vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de uma glória tão grande, como não será maior a glória do ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação, que foi a lei, foi glória, muito maior em proporção será o ministério da justiça, o ministério da nova aliança, o Espírito de Deus em nós, a nova vida em nós, o nosso ser justificado em Cristo, pelo que Ele fez. O que outrora foi glorificado não resplandece diante de uma sobreexcelente glória, porque aquilo que se desvanecia teve a sua glória, quanto mais aquele que é permanente. Por isso que a nossa consciência ela é purificada, porque o ministério do Espírito é um ministério permanente. Versículo 12. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não tendo sido revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto no coração. Quando, porém, alguém se converte e o véu é retirado, porque o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. E dessa forma, irmãos, nós todos com esse rosto desvendado, nós estamos agora diante da consciência que o Espírito traz para dentro de nós, da consciência nova, da nova vida, da consciência nova da palavra de Deus, da consciência do Evangelho. Todos nós somos transformados, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, e somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. De glória em glória, todo dia, todo dia. É isso que a nova aliança faz. A lei foi apenas uma sombra, mas a nova aliança é uma realidade. A lei foi apenas um professor, mas uma vez estabelecida a graça, a lei perdeu o sentido, porque nós somos justificados por aquele que fez todas as coisas, é todas as coisas, aquele que tudo nele subsiste, em Cristo Jesus. Isso é o Evangelho que muda a nossa consciência, o Evangelho que muda a nossa forma de pensar, o Evangelho que transforma a nossa mente. E é nesse processo que nós estamos, olhando o reino de Deus como por um espelho, olhando a face de Jesus como por um espelho, não sabendo bem ao certo, mas sendo transformado à medida que cremos na sua palavra,